Depois de um acidente, Roel Ascart foi parar no mundo do jogo que ele jogou uma única vez. O protagonista percebeu que sua situação era ruim quando notou que estava no corpo do maior vilão do jogo. Roel lembra que no roteiro original seu personagem é capturado e eliminado pelo protagonista do jogo. Agora ele decide que vai usar tudo a seu alcance para mudar seu destino. A história começa uma voz dizendo que o nome da garota é Alicia e de agora em diante ela será sua irmã. Essas palavras são direcionadas ao nosso protagonista Roel Ascart. O homem também diz à garota ao lado dele para cumprimentar seu irmão. A Alicia obedece e faz uma reverência, mas o olhar frio de Roel faz ela recuar. A garota imediatamente corre para o homem assustado. O pai pergunta o que aconteceu e fala ao protagonista que esse olhar assusta Alicia. Ele coloca a mão na cabeça da menina e explica que Roel é uma criança que perdeu sua mãe cedo e ele foi muito negligenciado em sua educação. O pai acrescenta que seu irmão está muito cansado e admite que é culpa dele porque lhe deu muitas tarefas. A garota diz em resposta que está tudo bem e ela não culpa o pai. O pai logo avisa que vai levá-la para seu novo quarto. Enquanto isso, o protagonista fica sozinho com seus pensamentos. A última coisa que ele lembra é que foi de base aos 20 anos depois de um acidente e agora renasceu. Nesse jogo, além disso, agora seu nome é Roel Ascart e seu personagem é conhecido como um jovem mimado. Como se não bastasse, ele também é o principal vilão do jogo. O protagonista lembra que 10 anos depois ele será humilhado pela equipe de personagens principais e sua irmã Alicia dará um fim em sua vida. Nesse momento, Roel joga o livro gritando que só renasceu para ir de base mais uma vez. Nosso garoto se acalma e pega o livro novamente enquanto fala que é inútil reclamar. Ele entende que precisa encontrar uma maneira de impedir seu fim. Então Roel olha para o livro e pensa que deve haver algumas pistas sobre por que sua nova irmã Alicia quer acabar com sua raça. Ele imediatamente encontra uma página onde explica o motivo de Alicia fazer isso. O primeiro motivo era que Roel a intimidava frequentemente. O segundo é que o pai de Alicia faleceu enquanto protegia o pai de Roel. E o terceiro é que Roel acaba vendendo ela quando sua família declara falência. O protagonista lê tudo e pensa que o primeiro motivo é fácil de consertar, o segundo não tem o que fazer, e quanto ao terceiro ele quer descobrir o motivo do declínio da família. Roel joga o livro novamente e grita que esse jogo estúpido poderia ter feito um resumo. Ele não sabe o que fazer a seguir. Roel se entrega às emoções e diz que tudo o que resta agora é esperar pelo dia do seu fim. Ele fala que não sabe o que pode fazer aos 9 anos de idade e não tem chance. De repente, nosso garoto recebe uma notificação sobre a inicialização do sistema. Roel fica surpreso e se senta na sala olhando para o console azul. Nosso garoto é informado de que o download do sistema está concluído e ele usou a função de renascimento. Roel não consegue acreditar no que vê. Nesse momento, o carregamento do sistema de troca foi concluído e seus dados aparecem no console. O nome do protagonista é Roel e ele tem 9 anos. Sem título e sua classificação é F. Seus feitiços básicos é onda de calor e mão invisível. Nesse momento, o protagonista aponta a mão para si mesmo e fala onda de calor. O sistema informa que o feitiço foi ativado. Em seguida, correntes quentes de ar sopram na cara do prota. Isso parece mais um secador de cabelo, mas Roel acha que isso não importa e diz que será capaz de atingir o pico das habilidades humanas sem ele. Então nosso garoto pergunta se há mais alguma coisa lá. O sistema relata que sim, e em seguida um console com uma loja abre na frente dele. O protagonista estuda o preço e diz que tem algo de errado. Tem muitos zeros. Parece não corresponder aos itens. 1 litro de água sagrada custa mais de 2 milhões de pontos de afeto, enquanto um encantamento de armadura custa 700 mil pontos. O protagonista logo fala que as propriedades desses itens não estão claras se o preço for correspondente à qualidade. Ele grita que não é um bilionário. O sistema diz que os preços dos itens são ideais porque quanto melhores as propriedades, mais caro o item. Então Roel é aconselhado a coletar a renda de sua família como uma questão de prioridade. Em seguida, ele deve usar os pontos para comprar coisas para melhorar a si mesmo. Assim ele pode evitar até seu próprio destino de conhecer Jesus. Roel responde que não vai cair nessa. O sistema relata que, dada a dificuldade que o anfitrião se encontrou, ele decidiu lhe dar um presente inicial. De repente, um emblema dourado aparece na frente de Roel. O sistema imediatamente o parabeniza por receber a medalha de honra do carisma imparável. Ele acrescenta que a força do efeito varia dependendo do papel do proprietário. Em outras palavras, esse emblema o ajuda a ganhar uma reputação e o protagonista deve começar a usá-lo o mais rápido possível. Roel pergunta se este item pode ajudar a mudar seu destino e decide que precisa testá-lo.
Nesse momento uma empregada está andando pelo corredor. De repente Roel sai de trás da porta e chama a garota de Ana. Ele diz que ela deve estar esperando por muito tempo. Ana vira a cabeça surpresa enquanto o protagonista corre e a abraça. Ela pergunta ao jovem cavalheiro o que aconteceu. Nosso garoto mente dizendo que acabou de ler um conto de fadas onde diz que crianças como ele são comidas por lobisomens na floresta. Ele diz que não quer isso e começa a chorar. Ana dá um tapinha na cabeça dele dizendo ao jovem cavalheiro que tudo isso é ficção, e se eles realmente existirem dificilmente se atreveriam a atacar o Marquês. Roel pede desculpas a Ana pelo fato de ter brigado com ela ontem e pede desculpas por tudo que já fez. Ana fica impressionada com suas palavras e acha que o cavalheiro não se parece com o seu eu habitual. Ela se pergunta quando ele conseguiu se tornar um menino tão bom. Nosso garoto diz a Ana que nunca mais fará isso e pergunta se ela vai perdoá-lo. Ana responde com um sorriso que o perdoa. Nesse momento sua reputação aumenta em 50 pontos e ele fica surpreso que funcionou. O protagonista acredita que é muito mais fácil formar pontos de reputação do que dinheiro. Agora seu objetivo é conquistar Alicia. O sistema avisa que ele pode coletar reputação em uma determinada faixa e convertê-la em pontos para trocar por objetos e itens que o ajudarão. Os tipos de reputação incluem parentesco, amizade, amor, respeito e afins. Depois de algum tempo Roel e Alice estão sentados em uma grande mesa posta. Eles se sentam em lugares opostos e seguram as mãos no colo. Roel olha para a garota e percebe que Riff é muito cautelosa com ele. Isso não é surpreendente já que no primeiro encontro ele não deixou uma boa impressão de si mesmo. Se isso continuar então ele está acabado. O protagonista diz a Alice que ele estava desconfortável quando eles se conheceram e por isso se esqueceu de se apresentar. Seu nome é Roel e a partir de hoje ele será seu irmão. Alicia responde timidamente. O protagonista pede que ela não hesite em dizer se tiver alguma dificuldade no futuro. Alicia responde que entende. Roel continua dizendo que se ela ficar entediada pode entrar em seu quarto e brincar com ele. A garota concorda. Então ele sorri e Alicia desvia o olhar envergonhada. Nesse momento Ana vem até Alicia e diz que trouxe seus talheres. O protagonista aperta a cabeça com as mãos em frustração sem entender como pode ganhar a confiança de uma criança de 7 anos. De repente Alicia bate o garfo na mesa e Roel pergunta o que há de errado com ela. Alicia responde que ela está bem e pediu para por favor não prestar atenção nela. Ana pergunta se ela tem certeza e a garota responde com um sorriso que ela simplesmente não conseguia segurar este garfo. O protagonista percebe que Alicia tem medo de objetos pontiagudos. Acontece que ela é uma detentora da lendária linhagem de prata, que é considerada uma das mais raras da teocracia. Quando Alicia despertou sua linhagem pela primeira vez ela recebeu uma habilidade de cura de alto nível. Isso a levou a muitos problemas porque todas suas feridas eram curadas instantaneamente sem cicatriz. Então ela era ridicularizada por outras crianças nobres. Desde então Alicia tem medo de objetos pontiagudos. O protagonista entende que esta é sua chance, mas como eles acabaram de se conhecer sua ajuda não deve ir além do que é permitido. Nesse momento Alicia pressiona uma mão na outra e diz a si mesmo que Roel não deve descobrir sobre isso, caso contrário ela acabará no inferno novamente. Nesse momento nosso garoto coloca as mãos na mesa e diz a Ana que Alicia tem apenas 7 anos e parece não gostar desses talheres. Então ele se senta ao lado dela e diz que vai cortar este bife para a garota. Ana pede ao jovem cavalheiro que deixe esses assuntos para ela. Roel responde que isso não é necessário porque Alicia é sua irmã mais nova e a partir de agora ele mesmo cuidará dela. Nosso garoto pega uma faca e um garfo com um sorriso e se prepara para cortar a carne. Ele prende um pedaço de carne em um garfo e diz a Alice para abrir a boca. A garota repete suas ações e engole a carne. Ele pergunta se ela gosta. Mas de repente a lágrima rola pela bochecha de Alicia. O protagonista grita em choque perguntando por que ela começou a chorar. Ele grita para os servos trocarem o prato imediatamente. Mas Alicia responde que está tudo muito bom. Então ela enxuga as lágrimas e sorri. Nesse momento a reputação do prota aumenta em 1000 pontos. Alice agradeceu por ajudá-la. Roel olha para ela com espanto e cerra o punho alegremente pensando que conseguiu 1000 pontos de reputação na moleza. Ele diz a si mesmo que isso é uma mina de ouro. Então Roel pede a Ana que traga aqui seus preciosos bombons de chocolate e leite que seu pai lhe deu. Em geral ele pede para trazer todas as guloseimas para a mesa. Ana responde com um sorriso e obedece.
Um tempo depois Alice está sentada e comendo chocolate. Há outros doces na frente dela e cada mordida a reputação do protagonista aumenta. Ele traz para a garota uma garrafa com um laço roxo e pede que ela experimente esta bebida porque é muito saborosa. Anna assiste a isso e acha que o jovem cavalheiro está diferente hoje. Roel se senta ao lado de Alice e sorri enquanto fala com ela. Ela sorri de volta para ele envergonhada. Anna fica feliz com o carinho entre as crianças. Mais tarde naquela noite o protagonista vai para a cama, fecha os olhos e diz que ele não se divertia assim há muito tempo, ele poderá aumentar sua reputação e será muito mais fácil para ele no futuro. Além disso, o protagonista acha que Alice é uma gracinha e não entende como seu personagem foi capaz de vendê-la. Depois disso ele resolve dar uma olhada na loja para ver se já pode comprar algo. Roel examina a loja dizendo que está cheia de lixo e pergunta por que ele precisaria de um guarda. Chuva que grita na chuva. De repente ele encontra algo incrível. É um exército de carregadores de caixão. Essas criaturas invocadas trazem alegria aos vivos e custam 2.500 pontos. No dia seguinte Roel foi para o campo de treinamento de espíritos. Ele olha para os alvos à frente pensando que finalmente todos se foram e agora que ele terá sucesso. Então Roel diz ao sistema que quer comprar um exército de carregadores de caixão de esqueletos na loja de troca de pontos de reputação. O sistema pergunta se ele quer gastar 2.500 pontos de reputação para comprar um exército de carregadores de caixão. O protagonista responde que sim. Em seguida o sistema informa que ele adquiriu um exército de esqueletos com caixões e precisa escolher o local de sua aparição. Nesse momento uma luz azul de energia acende em sua mão e ele mira no local à sua frente. Roel fala que esse poder é muito legal. A energia misturada com a fumaça gira na frente quando se dissipa, os esqueletos ajoelhados aparecem na frente dele. O protagonista fica surpreso e fala que é realmente um exército de esqueletos. Ele conseguiu 6 deles por apenas 2.500 pontos de reputação. Roel cruza os braços sobre o peito com um sorriso e diz que é muito cedo para ser feliz porque ele ainda não tem ideia de quão fortes são esses esqueletos. Isso significa que eles precisam ser testados em batalha. Nesse momento ele aponta para o alvo e diz aos esqueletos para atacar o alvo. Os olhos dos esqueletos se iluminam com fogo vermelho e eles se aproximaram do grande caixão. Ficando um de cada lado para levantá-lo, o protagonista não entende o que está acontecendo e se pergunta se o caixão é uma arma esquelética. Por algum motivo parece que ele já viu isso em algum lugar. Agora os esqueletos levantam o caixão sobre os ombros e uma música imediatamente começa a tocar. O protagonista não entende o que está acontecendo. Um pouco mais tarde ele se deita na grama e olha para o céu enquanto diz que entendeu o que significava que trazer alegria aos vivos. Enquanto isso os esqueletos ainda estão dançando e carregando um caixão. O protagonista grita para pararem de dançar porque ele já está farto dessa música. Nosso garoto infelizmente não acha que valeu a pena gastar 2.500 pontos. A única coisa que aparentemente é bom é este caixão. Parece que nosso pirralho teve uma ideia. Um pouco mais tarde Roel se aproxima do pai dele que está sentado no sofá com um charuto. Ele diz ao pai que ouviu que ele havia retornado e tinha algo a lhe perguntar. O pai pergunta o que aconteceu e pensa consigo mesmo que seu filho vai pedir mesada novamente. Mas na verdade o protagonista fala que tem interesse em agricultura e tributação, então ele pergunta se pode trabalhar temporariamente como inspetor tributário para estudar o sistema tributário. Seu pai diz a ele para ir ao mordomo e pedir para trazê-lo. De repente o pai percebe o que Roel disse a ele e fica surpreso. Então o homem apaga o charuto perguntando novamente sobre o que seu filho tinha dito e questiona se ele está falando sério. Ele fica surpreso ao pensar que essa criança que só sabe comer agora queria estudar. O pai lembra que não é fácil trabalhar com camponeses porque eles são tão astutos que todos os anos inventam todas as desculpas possíveis apenas para evitar o pagamento de impostos. O homem acredita que seria uma coisa boa se o protagonista de fato aprendesse, então ele grita para preparar os documentos agora. Um pouco mais tarde os camponeses estão caminhando carregando cargas pesadas e dirigindo carroças. Um homem diz ao filho que seu vizinho George está à frente deles e eles não devem ficar para trás. O garoto responde ao pai com um sorriso que entende. Logo um homem idoso olha para cima e diz que hoje eles precisam recuperar o atraso. As pessoas se aproximaram do moinho no meio da colina e alguém grita que está aberto. Enquanto isso nosso protagonista está sentado com uma xícara e alguém está gritando para ele vir cobrar os impostos. Roel percebe que há muito mais pessoas do que da última vez e parece que ele teve sorte. Os esqueletos estão paradinho no moinho esperando suas ordens.
O primeiro homem é atendido e ele agradece a Roel por devolver 20% de seus grãos. O homem fala o quanto nosso garoto é generoso. Roel responde que a colheita foi abundante este ano e pede para ele não se esquecer de se preparar para o inverno. O homem responde afirmativamente. O protagonista pensa com um sorriso que a restituição de imposto de 20% realmente funciona. Assim ele pode devolver rapidamente os pontos perdidos. Roel fica feliz, é um mago porque desse jeito ele consegue esconder seus esqueletos e provavelmente nem seu pai vai saber. Além disso, o potencial de trabalho desses esqueletos vai além da compreensão porque eles não precisam de comida. Roel, com lágrimas nos olhos, pensa que gostaria de voltar para casa agora. Ana, que está olhando para ele, pensa que Roel tá com saudade de Alice e pergunta se é isso. Ela tenta acalmá-lo dizendo que eles se encontrarão em breve. O protagonista fica surpreso porque ele nem estava lembrando daquela garota, mas finge para Ana que realmente está com saudade de Alicia. Então a empregada avisa que acabou de receber uma mensagem de que sua senhoria estava voltando para casa esta tarde e seria visitada por um convidado de honra. Roel pergunta novamente sobre esse convidado de honra. Um pouco mais tarde no Palácio de Ascart, Ana termina de arrumar o protagonista e ele gosta do resultado. De repente Alicia corre para ele com um sorriso e grita dando as boas-vindas ao irmão. Roel abraça a garota dizendo que ela é tão doce como sempre. Ela ri e diz ao irmão que está com cócegas. O protagonista acredita que a maior recompensa nos últimos dias sempre vem da Alicia. Nesse momento Ana tosse dizendo que quase esqueceu e avisa que os outros já estão esperando por eles na entrada. Roel e Alicia responderam que já estão a caminho. O protagonista lembra que Ana chamou o convidado de hoje de honroso e pensa que hoje vai ser um dia difícil. Nesse momento Alice entra pelas portas enormes seguida por Ana. Roel vê na frente dele um cavalo alado de gelo, um híbrido de um Pégaso místico e um unicórnio, uma besta de origem nobre. Restam muito poucos deles neste mundo. Somente uma pessoa com parentesco angelical poderia lidar com eles, e apenas uma família em toda a cidade santa poderia pagar por tal coisa. Roel logo vê o brasão de armas e nota que é o mesmo brasão de armas da família real. Ele fica de boca aberta quando percebe que Cania Cliff está na frente dele. Alicia não entende do que seu irmão está falando. Nesse momento o protagonista vai em direção a Cania e dá as boas-vindas. Ele diz que ouviu muito de seu pai sobre os atos corajosos do homem e é uma grande honra para ele conhecê-lo hoje. Cania ri dizendo que o protagonista parece muito corajoso também. Seguida ele se vira para o pai de Roel e diz que nunca pensou que Carter falaria bem dele para o filho. Carter acha que há algo errado com o prota ultimamente. Nesse momento Alicia se apresenta dizendo que ela também é uma Ascart e explica que é filha adotiva de Carter. Ela tem o prazer de conhecer Sua Alteza. Cania olha para ela e dá um tapinha em sua cabeça. Então ele diz que essa garota deve ser filha de Larte. Alicia pergunta a ele com um sorriso se ele conhecia seu pai. Cania responde que foi basicamente criado por ele. Depois disso Cania se aproxima de Carter e diz que vai deixar Alicia sobre seus cuidados. Carter pede que não se preocupe porque ele nunca decepcionaria Larte. Nesse momento Cania grita para sua filha vir aqui mais rápido e conhecer seus novos amigos. A garota responde que já está indo. O protagonista observa atentamente a garota chegar. Logo uma menina loira aparece e ela se apresenta como Noelia Cliff. Ela tem o prazer de conhecer todos. O protagonista sorri forçadamente dizendo a si mesmo que ele não está totalmente satisfeito. Enquanto isso Alicia fala com admiração que Noelia é muito bonita. Um tempo depois Roel está sentado na sala de estar. Noelle está do outro lado do sofá. Ele pergunta se ela gosta de chá vermelho. Noelle responde que é muito saboroso e em seguida pergunta se pode chamá-lo só de Roel. Nosso garoto responde que é claro e acrescenta que é uma honra para ele. Então ela pergunta se pode se tornar sua amiga. O protagonista novamente responde que sim. Noelle questiona se está sendo muito rápida, mas Roel responde com um sorriso que está tudo bem. Então a garota pergunta o que ele acha dela. Ele responde que sua beleza é como a luz da manhã. Sua bondade e misericórdia para com ele é algo que ele sempre lembrará e acredita que apenas uma pessoa como ela pode governar seu país. A garota responde que entendeu e em seguida fala que quer mostrar a ele algo muito interessante. Ela então mostra uma pedra vermelha perguntando se ele acha esse pingente lindo. Roel responde que acha que é ótimo. Noelle diz que adora este pingente porque quando a luz o atinge ele mostra até 16 raios vermelhos e tem um efeito especial. Ela pergunta se Roel quer saber e ele responde que ficará feliz em aprender sobre isso com ela. A garota diz imediatamente que esse pingente também é um detector de mentiras. O protagonista se assusta e fica azul.
Para resumir, essa garota Noelle Cliff é uma das 4 heroínas do jogo. À primeira vista ela parece alguém perfeito, mas sua personalidade não é tão boa assim. Para o mundo exterior ela é inteligente e majestosa, mas por dentro é uma sádica e no futuro será chamada de anjo sanguinário. Voltando ao momento atual, Noelle diz ao protagonista que ele é um mentiroso incrível. Roel responde que pode ter havido algum mal-entendido entre eles. Nosso garoto se pergunta como ele não viu sobre esse pingente no jogo. Nesse momento a garota confessa que ela já está confiante em sua beleza e questiona por que ele está tão cauteloso com ela. Noelle presume que talvez o protagonista conheça sua verdadeira natureza. Enquanto isso, nosso garoto não sabe o que responder, mas ele percebe que Noelle está brincando com ele e a empurra com a mão dizendo que sabe tudo sobre ela, então ela pode ficar longe dele. Roel acrescenta que não está interessado nela ou em sua família. Além disso, ele não pretende ter um relacionamento próximo com eles e ela pode ter certeza de que ele não tentará nada contra a família imperial. Então Roel pede para ela simplesmente deixá-lo em paz. Noelle diz que o protagonista provavelmente já sabe que ela gosta de ver os rostos assustados das pessoas implorando por misericórdia. Às vezes ela até quer pisar neles, então ela pergunta se Roel não acha isso estranho. O protagonista escuta isso e lembra que esses desejos é até leve perto do que Noelle se tornará no futuro. Lá na frente ele imagina coleiras, correntes, chicotes. Mas o protagonista sai de seus pensamentos e apenas responde que não acha estranho. Na verdade, há muitas pessoas como ela neste mundo, especialmente entre a aristocracia. Ele acrescenta que está tudo bem se ambos os lados concordarem. A garota pergunta se ele está falando sério e diz que nesse caso ele vai servir muito bem. De repente ela pisa no pé de Roel e fala que ele provavelmente concorda. O protagonista grita que isso dói. Logo Noelle se inclina para ele e diz que a partir de agora ele será dela. O protagonista discorda dizendo que tem outros garotos nobres e não precisa ser ele. De repente Alice entra pela porta e pede desculpas por mantê-los esperando. Nesse momento Noelle já está sentada do outro lado do sofá com uma xícara de chá nas mãos e diz a Alice que está tudo bem. Em seguida a chama para sentar e tomar chá com eles o mais rápido possível. Enquanto isso Roel assobia uma melodia alegre. Alice senta no sofá ao lado de Noelle e fala que gostaria de saber sobre o que ela conversou com seu meio-irmão. A loira responde com um sorriso sobre o que eles estavam falando. Roel toma um gole de chá enquanto pensa que seria impossível negociar com essa garota. Então ele agradece que Alicia voltou bem a tempo. Nesse momento Noelle diz que eles estavam conversando sobre seus hobbies. O protagonista cospe o chá ao escutar isso. Logo Kanye e Carter aparecem os observando da varanda. Kanye parece surpreso com sua filha, enquanto Carter se pergunta o que o protagonista falou. Para Noelle sorrir. Nesse momento Noelle explica a Alicia que ela e o protagonista têm interesses comuns. Kanye olha severamente para sua filha rindo no sofá. Noelle logo diz a Roel que ele deve ir visitá-la. Nosso garoto só responde com um ok. Isso perturba Alicia que está sentada entre eles. Um tempo depois o protagonista e sua meia-irmã sentam um ao lado do outro no jantar. Roel fica feliz que Noelle finalmente foi embora. Ele lembra que no jogo ela se esforça muito para acabar com a vida do seu personagem. O objetivo inicial de Roel era descobrir as conexões de Noelle e estabelecer relações com a família real, mas ele não esperava que ela fosse grudar nele logo de primeira. Nosso garoto diz a si mesmo que agora não é a hora de ficar chateado e começa a jantar. Ele espera usar o sistema de reputação e conseguir viver uma vida despreocupada. Nesse momento Roel decide olhar para Alicia e vê que sua reputação está em zero. Ele abre a boca em estado de choque pensando se fez algo de ruim para ela. Então ele olha para o pai. Carter está feliz da proximidade do filho com Noelle porque normalmente essa garota não deixa ninguém chegar perto dela. Enquanto isso o protagonista está confuso se perguntando se o sistema está quebrado e o que está acontecendo com os sentimentos de seu pai e Alicia. Roel se desespera ao ver que a afeição da garota está em zero e pergunta a ela o que aconteceu. Nesse momento Alicia pergunta se ele não a ama mais. Ela agarra o vestido com a mão e diz que Roel gosta mais de Noelle porque a garota é mais bonita e não exige que ele cuide dela. Lágrimas vêm aos olhos de Alicia e ela continua dizendo que ao contrário de Noelle ela é apenas uma criança que traz problemas e não consegue nem comer sozinha. O protagonista escuta isso e pensa consigo mesmo que nunca seria capaz de se apaixonar por Noelle. Ele diz a Alicia que Noelle de fato é bonita e a posição de princesa dela é bem impressionante também, mas isso não importa para ele. Roel garante a Alicia que ela é muito melhor e ele gosta de cuidar dela, então ela não deve falar bobagens.
Ele se inclina para Alicia e diz a ela para não se preocupar com coisas que nunca se tornarão realidade porque ele sempre estará lá para ela. Alicia o abraça e diz com um sorriso que entendeu. Anos observa e fala que Roel nunca deve deixar Alicia sozinha. Ele olha para a empregada e pensa que para ela é como se fosse uma série sobre amor. Roel entende que este é seu mundo real e ele está cercado por pessoas e emoções reais, então nem ele sabe mais se estava dizendo isso com o coração ou se era apenas um fingimento. Um tempo depois o protagonista vai para seu quarto, ele deita na cama e pensa que apesar de não conseguir se livrar de Noelle, pelo menos o encontro que teve com ela foi diferente do roteiro original do jogo. Isso significa que ele pode mudar seu destino. Roel lembra que seu personagem era um fracote no jogo e ele está decidido que precisa mudar isso. Nosso garoto cerra o punho dizendo a si mesmo que ficará mais forte. Minutos depois Ana entra no quarto e olha para Roel dormindo. Ela diz que ele vai pegar um resfriado se dormir sem um cobertor e então o cobre. Ana acaricia a cabeça do protagonista e sorri com admiração dizendo que ele só precisa esperar um pouco mais. No dia seguinte o castelo é iluminado pelo sol brilhante. Roel folheia o livro e fala que não pode ser. Ele lê que o nível de parentesco determinava as habilidades transcendentais de seu dono. Havia 4 deles no total: ouro, prata, bronze e ferro. A força das habilidades determina a classificação e quanto melhor o parentesco mais forte são as habilidades. O protagonista diz que ele é o único filho inútil de uma famosa família de mágicos. Todas as suas características são mínimas. Ele tristemente coloca o chapéu no livro dizendo que não existe uma maneira única de melhorar tudo. Provavelmente ele realmente terá que recorrer ao sistema e comprar todas as poções que ele vende. O sistema imediatamente o lembra de que sua aptidão física não é suficiente para tomar poções de alto nível. Roel pergunta o que ele deve fazer. O sistema relata que ele precisa desenvolver um corpo básico e pode comprar poções de baixo nível. O protagonista responde que não tem dinheiro suficiente para comprar e provavelmente o sistema não fará um desconto para uma criança pequena. O sistema informa que tem alguns com desconto de até 50%. O protagonista imediatamente pede com admiração para deixá-lo ver. O sistema apresenta uma lista de poções recomendadas com 50% de desconto. O primeiro é um soro fortalecedor corporal que vale 250 moedas de ouro. É um item de uso único e os efeitos colaterais é acúmulo de calor e encurtamento da vida. O segundo é uma poção de fortalecimento. Seu preço é de 750 moedas de ouro. É uma invenção verdadeiramente nobre e serve para não queimar seus intestinos por causa de seu próprio remédio. Os efeitos colaterais é congelamento dos órgãos. O protagonista fica paralisado pensando em algo. O sistema pergunta a ele o que há de errado. Roel pergunta sobre o quão doente você pode estar para inventar esses soros. O sistema responde que tudo é definitivamente efetivo. O protagonista diz que mesmo que esses 2 itens sejam realmente bons, o preço é muito alto. Mesmo o filho de um aristocrata como ele teria que economizar esse tipo de dinheiro por um ano inteiro. Ele aperta a cabeça com as mãos dizendo que o aniversário de Noelle também está chegando e seu pai disse a ele para comprar um presente. Nosso garoto se pergunta se ela ficaria feliz com uma coleira de cachorro. A julgar pelo rosto dela ele imagina a expressão alegre no rosto de Noelle. Então Tiro grita que isso não vai funcionar e é provável que ela queira usar isso nele. De repente um livro com a capa vermelha cai perto dele. Na capa está escrito Companhia Comercial Sofia. Sofia é um sobrenome famoso no continente e a razão por trás disso é exatamente a Companhia Comercial Sofia. Eles estão localizados no centro e todos os tipos de transações são realizados por meio deles. Nesse momento o protagonista folheia o livro dizendo que era possível ganhar dinheiro no jogo com a ajuda da associação comercial. Talvez isso o ajude. Ele encontra uma lista de compras urgentes no livro e diz que é disso que ele precisa. Então Roel pergunta ao sistema se ele tem algum desses. O sistema executa uma verificação. Ele informa que a verificação foi concluída e o item 172 foi encontrado. É uma lâmpada calmante de almas. O efeito dura até que o óleo acabe e ela serve para nenhum corpo estranho sair debaixo da terra. O preço é de 10.000 pontos em afeição. Depois de ler isso o protagonista diz que vai ser fácil. Dias depois Roel vai até a companhia comercial Sofia. O funcionário diz que espera que ele tenha gostado deste chá. Esse homem é o chefe do departamento de comércio e fala que pode apenas chamá-lo de Alvin. O protagonista vai direto ao ponto e diz que está aqui para vender a eles um item de sua lista de compras. Alvin pergunta que tipo de produto é e Roel responde que é o item número 172 com um efeito pacificador que suprime a maldição de um ser vivo. Alvin fica chocado ao pensar no item 172.
Nosso garoto logo pergunta se há algum problema. Alvin responde que se tem uma boa memória esse item está de fato na lista de compras. Ele olha para a caixa e pergunta se o item está nela. O protagonista responde que sim. O produto está na caixa e será entregue a eles naturalmente quando o preço for acordado. Então ele pergunta qual preço Alvin está disposto a pagar pela mercadoria. O protagonista está sorrindo enquanto pensa que Alvin não será capaz de enganá-lo. Segundo ele, o custo do item não é menos que 5.000 moedas de ouro. Nesse momento Alvin diz que vai pagar 20.000 peças de ouro. Roel abre a boca surpreso com o valor. Alvin explica que essas compras geralmente são raras e ele pode garantir que esse é o preço mais alto. Roel aperta sua mão e diz que esse valor serve. Alvin se pergunta se ofereceu muita grana. Depois disso o protagonista pegou a grana e foi embora. Alvin fica sozinho e ele acredita que na família Ascart deveria ter muitas coisas mais caras. Este acordo ajudará a construir um relacionamento com eles. Alvin pergunta a outro funcionário se o acordo vale a pena. O homem responde que os resultados atendem e até superam as expectativas. Alvin fala que isso significa que ele não gastou 20.000 moedas de ouro em vão. Este é um item da lista de compras urgentes e ele deve se apressar para enviá-lo para o quartel-general. O homem responde que sim. Alvin acrescenta que todas as informações sobre o negócio devem ser reportadas para o quartel-geral também. Um tempo depois o protagonista já está em casa. Ele olha para o cartão de moeda de ouro. O saldo do cartão é de 19.000. Nosso garoto grita que ele não esperava ganhar 20.000 tão facilmente e ele já se considera um homem muito rico agora. Roel pensa que se ele começar a enriquecer rapidamente às custas do sistema isso atrairá muita atenção para ele. Então ele olha para os 2 frascos com a poção e diz que está tudo bem porque até agora ele só vendeu algumas bugigangas, mas é hora de começar a trabalhar. Roel pega um dos frascos e lembra que precisa misturá-lo até obter um tom vermelho canela. O sistema responde que isso é verdade. Depois do preparo o protagonista bebe. Ele então pergunta se é normal ter gosto de leite com banana. O garoto espera um pouco e não entende porque não teve nenhuma reação. Ele pergunta se o sistema pode vender falsificações. O sistema responde que é tudo original. De repente Roel sente algo e se dobra ao meio sem entender o que está acontecendo com seu estômago e por que dói tanto. O sistema diz novamente que é tudo original. Nesse momento o protagonista começa a cuspir líquido vermelho e cai no chão. Enquanto isso em outro lugar alguém está gritando alto que realmente funciona. O homem olha para a lamparina e diz que a ansiedade em sua alma desapareceu. O efeito da maldição também está desaparecendo gradualmente e sem efeitos colaterais. Ele pergunta a outro homem chamado Andrew se ele entendeu que tipo de lâmpada é. Mas o cara responde que nunca viu tal objeto antes. Porém, olhando para a obra você pode ter certeza de que é um artefato antigo criado antes da terceira época e ele tem medo de que seja difícil replicar. O homem concorda e fala que ele nunca teria pensado que sua vida dependeria de algum tipo de lâmpada. Ele pergunta se eles têm informações sobre o vendedor. Andrew responde que ela foi vendida pela casa Ascart. O vendedor é o filho de 9 anos do Marquês Carter e o garoto parece ter a mesma idade de sua jovem senhorita. O homem fica surpreso e pergunta novamente se veio da casa Ascart. Andrew pergunta ao chefe se ele os conhece. O homem responde que não e não está familiarizado, mas tem uma pequena conexão com eles. Bruce caminha até a janela e pergunta a Andrew se ele acha normal vender a herança da família por 20.000 moedas. Andrew responde que é impossível. Bruce olha para o relógio em suas mãos e pensa que parece que eles ainda se lembram de sua promessa. Esta é uma lâmpada que ajudará a salvar sua vida. Um lembrete e um sinal de boa vontade. O homem pensa que isso é realmente o destino e pensa em Charlotte. Enquanto isso nosso protagonista abre os olhos se perguntando como chegou aqui. Ele está deitado no chão com uma corrente em volta do pescoço. Roel está pensando sobre o que diabos está acontecendo aqui e percebe que está de coleira. Ele olha a corrente e vê Noelle sentada em uma cadeira segurando a corrente nas mãos. Ela pergunta se ele esqueceu que era esse o presente de aniversário que ele deu. Noelle desce e diz ao protagonista que ele sabe que ela realmente gosta dele. Roel pede para esperar. E ao mesmo tempo grita que não. Então ele abre os olhos abruptamente e percebe que está deitado em sua cama. Foi apenas um sonho. Roel vira a cabeça e vê Alicia. Ela pergunta por seu irmão e esfrega os olhos sonolenta. O protagonista grita perguntando por que ela está dormindo com ele todo esse tempo. Anna imediatamente aparece atrás de Alicia e elas comemoram que ele finalmente acordou. Alicia se joga no peito e diz que seu irmão está bem. Ele pergunta o que está acontecendo. De repente seu pai abre abruptamente a porta e pergunta se seu garoto acordou. Ele corre até o filho e pede que ele apenas diga onde dói.
O protagonista responde que não sente dor em lugar nenhum. Carter fala que sentiu o efeito do feitiço. Então ele diz que definitivamente encontrará aquele que se atreveu a envenenar seu filho. O protagonista confessa com um sorriso que não há necessidade de procurar ninguém porque foi ele mesmo que fez isso. Ele encontrou um conjunto de soros fortalecedores na despensa. Decidiu experimentá-los, então não há necessidade de se preocupar. Carter e Anna ficam chocados com suas palavras. Alicia diz ao irmão que ele dormiu por 3 dias inteiros. O protagonista chocado pergunta a ela novamente sobre os 3 dias. Carter pega seu filho pelos cabelos e grita que tudo no porão foi passado de geração e ele não sabe há quanto tempo está lá. Talvez seja um soro herdado de seus ancestrais distantes e já venceu há muitos anos. Então o soro pode ser inútil e prejudicial. Protagonista grita e esfrega a cabeça pedindo perdão ao pai. Ele pensa consigo mesmo que maldito seja esse sistema por não avisá-lo sobre isso com antecedência. O sistema responde que a culpa é dele por não perguntar. Nesse momento, Anna diz ao jovem cavalheiro que ele acabou de sair após uma doença grave e precisa se trocar. Ele olha para as mãos e sente que algo mudou nele. Um pouco mais tarde, Roel vai para o campo de treinamento com uma espada na mão e diz que vale a pena ver quais resultados ele tem. Ele segura sua espada na frente e destrói o alvo com um golpe. Roel pensa que se o nível inicial corresponder a 6, então ele pode aumentar sua classificação para I. As sensações são completamente diferentes e a falta de suas habilidades desapareceu. Este soro é muito forte. Roel olha para o console azul e vê rank. Ele diz que finalmente conseguiu dar um pequeno passo e espera que isso o ajude a evitar o fim do seu personagem. Nosso garoto olha para o mapa e diz que não sabe quanto dinheiro precisará para atualizar no futuro, e também precisa escolher um presente para Noelle. Ele chega à conclusão de que ainda há tempo antes do aniversário de Noelle e decide começar a aprender novas habilidades. 2 meses se passam e o aniversário de Noelle chegou. Está nevando no pátio da mansão real. Uma carruagem puxada por cavalos para Roel sai. Ele pergunta a Alicia como ela está. A garota responde que não gosta de eventos como esse. O protagonista diz que vai ficar tudo bem se ela estiver com ele. Nesse momento há muitas pessoas no salão de banquetes. Eles estão de pé conversando e bebendo. Roel diz que isso deveria ser o aniversário de Noelle, mas está claro que é apenas um grande evento social. E que o objetivo dessas pessoas é estabelecer relações entre vários nobres. Ele fala sobre como sente pena da garota porque ela nasceu na família real e tem que passar por isso todos os anos. De repente Noelle aparece como uma sombra ao seu lado e pergunta em seu ouvido se ele está com pena dela. O protagonista se assusta pois não esperava que ela aparecesse. Ele imediatamente faz uma reverência à Sua Alteza e pensa consigo mesmo que há tantas pessoas aqui que ele não percebeu nada. Noelle, cobrindo o rosto, diz que está feliz por ele ter chegado e acrescenta que ele é o único que ela estava esperando aqui. Alice arregala os olhos e o protagonista percebe que todas as pessoas ao redor estão olhando para eles. Ele entende que Noelle está fazendo isso de propósito. Alice imediatamente deseja feliz aniversário à Sua Alteza. A garota continua dizendo que foi bom conversar com Noelle da última vez e pede que ela pare de tirar sarro de seu irmão mais velho. O protagonista gosta do posicionamento da sua irmã, mas o clima ainda parece tenso. Noelle olha para Alicia se perguntando se essa garota não tira os olhos do irmão. Enquanto isso, o protagonista está parado no meio do corredor e toda a atenção das pessoas está voltada para ele. Ele olha para o início da rivalidade entre as garotas e se pergunta por que Alicia fica com tanta raiva quando Noelle fala com ele. Roel chega à conclusão que Alicia também não gosta de Noelle e diz que isso é esperado de bons irmãos. Eles odeiam a mesma pessoa. Roel olha para a mesa de bebidas onde seu pai e pai de Noelle estão de pé. Ele pensa em como seus pais não se importam com eles. Eles apenas assistem a tudo do lado de fora. Nesse momento Noelle quebra o silêncio dizendo que está apenas dizendo que não está tentando ofender ninguém. Alicia responde que ela e seu irmão não estavam esperando por um convite e agradece por sua gentileza. Noelle está confusa em relação aos sentimentos de Alicia pelo protagonista. Ela mentalmente se pergunta se Alice está com ciúmes de seu irmão mais velho. Isso é interessante para ela. Então Noelle fala que esteve ocupado estudando nos últimos meses e agradece a eles por poderem comparecer à sua festa de aniversário. Ela espera que eles se divirtam muito aqui. Alice agradece a Sua Alteza, mas Noelle acha que este ainda não é o fim. Em seguida ela sai deixando eles sozinhos. O protagonista pergunta à irmã se ela quer comer. Alice responde ao irmão que não está com fome e diz que é melhor ela ir buscar um pouco de ar fresco. Roel concorda e pede para ela não ir longe demais. Depois disso Alicia caminha sozinha pelo corredor do banquete e pensa que não tem nada para fazer aqui.
Seu pai tinha dito que a principal tarefa aqui era estabelecer conexões e essa tarefa foi atribuída ao protagonista. Alicia lembra que Noelle é uma princesa e será benéfico para seu irmão fazer amizade com ela. Ela acha que pode ter cometido algum erro, mas espera que isso não deve afetar o prota. De repente, alguém atrás de Alicia grita para ela parar. Eram 3 caras. O do meio diz que já faz muito tempo que não vê Alicia e perguntou se ela não se lembra dele. Enquanto isso, o protagonista estava no salão preocupado porque Alicia estava sumida há muito tempo. Nesse ele se pergunta por que não viu até agora nenhuma das crianças da família de Eric. De acordo com seu pai, eles têm uma desavença. Nesse momento, um pensamento surge nele e ele corre. Noelle vê isso e fica observando. O protagonista corre pelo corredor dizendo que se as crianças da família Eric não estiverem aqui, então eles só podem estar ao lado de Alicia. Ele precisa se apressar. Seu comportamento atrai a atenção de Noelle. Enquanto isso, o garoto pressiona Alice contra a parede e coloca uma mão sobre a cabeça dela dizendo que já faz muito tempo desde o último encontro. Os outros caras atrás dele estão rindo. O cara se inclina para a garota e diz que ela não deveria recusar a oferta dele. Caso contrário, ele ficará com raiva. Alicia pergunta o que ele quer. O cara responde que ele não esperava que ela se juntasse à família Ascart e tivesse um irmão perdedor. Alicia grita com ele para não ousar insultar seu irmão. Garoto pensa sobre isso e pergunta se ela realmente gosta tanto dele. Então ele pergunta se seu irmão não sabe que ela é um monstro. Alicia arregala os olhos. O cara continua a perguntar se ela não mostrou a Roel a rapidez com que seus ferimentos são curados. Alice, em lágrimas, pede que ele pare, mas o garoto segura um garfo perdido o olho dela. Alice imediatamente grita para seu irmão salvá-la. De repente, uma cadeira voa na cabeça do garoto e ele cai no chão gritando de dor. Seus amigos correram para ele. O protagonista fica mais adiante no corredor e grita perguntando o que ele vai fazer com sua irmã. Ele abraça a garota e pedindo perdão por estar atrasado. O menino loiro grita como Roel teve coragem de atacá-lo. O protagonista diz a Alice para dar um passo atrás. Nesse momento, um fogo verde pisca perto da mão de Brown e ele diz que vai acabar com Roel. Agora Alice está atrás do irmão pressionando as mãos na boca. Roel cerra o punho e diz que ele não é a mesma pessoa que era antes. Então nosso garoto ativa sua habilidade e ambos correm para a batalha. Ele grita para Brown que não tem medo dele e em seguida agarra o cara pelo braço batendo no estômago de Brown com toda a força. Ele grita que isso é por Alicia. Brown cai no chão e grita de dor. Enquanto isso, seus amigos estão fugindo gritando que esse cara é forte e eles precisam sair daqui. Roel quebra a perna da cadeira dizendo que parece que Brown não é mais uma prioridade para seus amigos. Então ele se inclina para Brown e pergunta por que eles intimidaram sua irmã quando ela era pequena. Brown responde com um sorriso que ele não pode fazer nada a respeito, mas Roel o bate com toda a força na cabeça com a perna da cadeira. Brown se contorce. O protagonista deixa claro que vai destruí-lo se ele tocar na sua irmã de novo. Alicia corre atrás de Roel feliz por sua vitória, enquanto Brown continua no chão pensando com raiva que nunca foi tão humilhado, mas ele tira algo do bolso, dizendo a si mesmo que não vai deixar Roel sair tão facilmente. Então ele corre atrás do protagonista e Alicia grita para o irmão ter cuidado. Roel vira a cabeça surpreso e é atingido no estômago. Brown grita para ele ir para o inferno. Nosso garoto percebe que não o viu chegando. Alice grita de horror enquanto ele pressiona a mão na ferida. Brown está na frente dele com uma faca coberta de líquido vermelho. Roel grita que ele é louco e questiona como ele ousa usar uma faca aqui. Brown pergunta a ele com um sorriso se ele não sabe sobre a rixa entre suas famílias durante a Batalha de Gêmeos. O cara acrescenta que pode revidar agora e novamente corre para Roel com uma faca. O protagonista interrompe seu ataque com as mãos. Alice entende que tem que ajudar seu irmão de alguma forma, então ela percebe o garfo com o qual Brown a ameaçou. Ela cobre a boca com as mãos e pega o garfo com a mão trêmula. Alicia tinha medo desses utensílios porque era frequentemente machucada com eles, mas ela diz que se não superar seu medo agora ela vai se arrepender por toda a vida. Alice agarra o garfo com força dizendo que protegerá seu irmão. Então ela corre para o ataque e com um garfo perfura o braço de Brown. Por causa disso ele deixa cair a faca. Ele empurra Alicia com a mão gritando para ela sair. Roel, vendo sua irmã caindo para longe, imediatamente dá um soco forte no estômago de Brown. O garoto voa para longe e cai no chão. Nesse momento Brown
Está deitado de costas e o protagonista vem até ele dizendo que já tinha avisado o que aconteceria se ele tocasse em sua irmã mais uma vez. Então ele agarra Brown pelos cabelos e o joga com força na janela. Ele acha que depois disso Brown deveria ter entendido tudo. Então nosso garoto corre para Alicia, que ainda está deitada no chão. Roel exala de alívio vendo que ela só perdeu a consciência. Ele percebe que ela o salvou. Nesse momento alguém grita que Brown está machucado e a multidão corre, dizendo que ia revidar. O protagonista gentilmente coloca Alicia de volta no chão e se levanta tirando a perna quebrada da cadeira. Nesse momento ele fica entre a multidão de amigos de Brown e a Alicia segurando uma perna de cadeira nas mãos. Ele diz a si mesmo que não vai deixá-lo chegar perto de sua irmã. De repente Noelle aparece ao lado de Roel e diz aos outros para pararem imediatamente. Ela avisa ao prota que gosta de quando ele está com dor, mas ela não gosta do fato de ele andar com dor na frente de outra pessoa. O protagonista responde que está feliz, por mais estranho que isso possa parecer, mas ele pede à garota para tirar o pé de sua perna porque isso machuca. Ela responde com um sorriso que gosta disso. Roel responde que ela realmente é incurável. Noelle fala que talvez seja. Logo um dos caras diz à princesa que sente muito, mas isso é problema deles com Roel. O outro diz que eles não queriam ofendê-la e só precisam revidar o que aconteceu com seu amigo. Noelle diz com um sorriso que Brown realmente tem muitos amigos em comparação com o protagonista, que é patético e parece que ela é a única que pretende ser amiga dele. Roel responde que ela é igual a ele. Noelle pisa em seu pé mais uma vez e ele diz que dói. A garota fala que ele é muito fofo e parece que ela será sua única salvação. Agora ele só pode confiar nela. Nesse momento Noelle diz aos outros que protegerá seu amigo assim como eles protegem os deles. Então ela abre seu leque dizendo para apenas aproveitar sua aparência. Ela segura um leque dobrado e asas de luz se desdobram atrás de suas costas. Noelle grita que em nome da casa e a Tifa exige que todos saiam imediatamente. Em seguida ela aponta um leque para eles e os atinge com energia. Os caras se cobrem horrorizados. O protagonista olha para Noelle e não pode acreditar que ela tem apenas 10 anos. A capacidade de materializar a desordem e a mana distorcida é alcançada apenas com um golpe. Isso simboliza um verdadeiro praticante e para usar esse atributo precisa ser pelo menos de nível 5. Enquanto isso Noelle pergunta aos caras por que eles estão procrastinando. É a primeira vez que ela luta contra seus colegas e ela diz para não ter medo, afinal eles são convidados e ela não vai usar toda a sua força. Depois dessas palavras todos olham para ela com horror e tremem. Eles congelaram de medo. O protagonista acha que a diferença de força entre cada nível inicial é grande. Estando no 6º nível eles não têm uma única chance mesmo que ataquem juntos. Foi aí que nosso garoto percebeu que subestimou Noelle. Ela atingiu o 5º nível inicial muito rapidamente. Nesse momento a garota solta um suspiro e retrai as asas dizendo que parece que sua performance acabou. Roel vira a cabeça para o lado dizendo que alguém está vindo. Carter se inclina para o filho e pergunta se ele está bem. Nosso garoto fica de pé com a mão pressionada contra o ferimento e diz que está seguro, mas Alicia perdeu a consciência. Carter diz a Kanye pelas costas que eles precisam resolver esse problema adequadamente. Ele vê Brown deitado perto de cacos de vidros e Alice inconsciente no chão. Nesse momento Kanye grita e a multidão começa a falar que eles não têm nada a ver com isso e a culpa é toda de Roel. De repente alguém coloca a mão no ombro de Kanye e ele se vira. Um homem com uma cicatriz no rosto se inclina para o corpo de Brown. O protagonista reconhece esse homem como Brian Eric. Ele é pai de Brown. Nosso garoto acredita que ele veio para proteger seu filho. Mas o homem surpreende Roel quando olha com raiva para o filho e aperta a mão com toda a força no seu pescoço, o fazendo começar a tossir líquido vermelho. Todos olham para ele com calma, exceto pelo protagonista que está chocado e pensa em como Brian é sem coração. Nesse momento o homem diz a todos que pede desculpas sinceras em nome da casa Eric e acrescenta que já fez o filho pagar o preço por este ato ultrajante. Então pede a compreensão de todos e avisa que vai embora se o rei permitir. Ele tem muito o que fazer e precisa sair. Carter diz a ele que tudo bem. Enquanto isso o protagonista olha para o corpo de Brown com espanto e pensa que como ele faz parte de uma das 5 grandes casas, ele poderia deixar passar a punição de Brown. Mas ninguém esperava que Brian fosse tão longe e eliminasse seu próprio filho pela honra de sua casa. O protagonista acredita que ele é um homem terrível e tem que ter cuidado. Nesse momento Brian não entende como o protagonista pode estar vivo depois de tal lesão. Um tempo depois já vemos Roel deitado no sofá com um sorriso, pensando que já faz muito tempo desde que ele esteve tão relaxado. Alicia pede que ele abra a boca e colocar comida em sua boca.
Roel engole a comida e acha que nem todos podem experimentar uma experiência como a que ele tem quando é alimentado por uma garota tão bonita. Alicia pergunta se ele gosta. Anna está observando eles com um sorriso. Roel se lembra que no jogo original o incidente na festa de aniversário de Noelle deveria ter sido a principal razão para o rompimento do relacionamento entre ele e Alicia, então ele acha que é improvável agora que Alicia queira eliminá-lo no futuro. Anna, cobrindo a boca com um sorriso, acha que não é profissional da parte dela deixar Alicia alimentar o irmão, mas ela acha isso muito fofo. Nesse momento Carter pergunta a Roel sobre sua ferida. Ele diz que deveria elogiá-lo por sua coragem, mas deve lembrá-lo de não ser tão imprudente de agora em diante. Alicia inclina a cabeça, cumprimentando o pai. Roel pergunta a seu pai se ele encontrou registros daquela batalha dos gêmeos. Carter responde que é claro. Ele conta que uma vez o príncipe Wade iniciou a batalha gêmea contra sua irmã mais nova para evitar que Vitória revelasse seu relacionamento com um culto demoníaco. Naquela época, 3 das 5 grandes famílias ficaram do lado do príncipe Wade. Uma família ficou neutra para se proteger, então apenas a família Scar junto com seu exército se aliaram com Vitória. As chances não estavam nem um pouco a favor deles e a situação parecia não ter sucesso. Carter acrescenta que naquela batalha seu ancestral Ponte e Vitória foram feridos. Os reforços solicitados não conseguiram entrar na cidade. Ponte, desesperado para sobreviver, usou uma herança de família e transformou o bairro em um verdadeiro labirinto para esconder Vitória. Foi apenas quando eles receberam notícias de que a Santa Eminência puniu Wade que eles puderam escapar, então Ponte voltou com seu exército e derrotou as tropas. Foi assim que Ponte salvou a princesa Vitória. O protagonista fica chocado que o lugar onde eles moram é o coração daquele labirinto. Carter diz que este palácio foi construído 3 gerações antes por seu avô Ponte. O protagonista pergunta se a relíquia de Ponte ainda está aqui. Carter responde que infelizmente não. A relíquia era uma pedra que foi transformada em pó devido a sobrecargas de poder mágico. Apenas fragmentos desta pedra sobreviveram. Alicia diz que isso não parece a melhor notícia. Carter responde que não há nada a ser feito. Ele conta que Ponte recusou a princesa Vitória várias vezes, porque ele já era casado, então esta não é a primeira vez que alguém de sua família recusa a proposta da princesa. O protagonista diz que seu ancestral já recusou alguém da realeza antes e ele pretende fazer o mesmo. Ele acha que esses registros só dizem que a família Eric foi a mais influente naquela época, mas essa informação não é suficiente e ele precisa saber mais. Então ele se despede da família por um tempo. Seu pai grita que ele deveria se recuperar, mas ele responde que só estava fingindo. Alicia toca a manga de Carter chamando por seu pai. Ele pergunta o que aconteceu. A garota confessa que agora que eles estão sozinhos há algo que ela gostaria de conversar com ele. Carter diz a Alicia que ela é sua filha agora e pode falar o que quiser, principalmente se sentir que algo está errado. Nesse momento a garota envergonhada diz que quer seu irmão. Carter fica assustado com o que ela acabou de dizer e explica que isso não pode porque eles são irmãos. Alicia o interrompe e diz que quer proteger seu irmão. Carter respira com alívio e pede que da próxima vez ela fale tudo de uma vez. Alice agarra o vestido e diz que seu irmão sofreu por causa dela e não havia nada que ela pudesse fazer naquela noite. Mas ela queria proteger seu irmão mais velho e é por isso que quer se tornar mais forte. Carter coloca a mão no ombro dela e diz que não é culpa dela. Na verdade, ela o protegeu mesmo tendo medo de objetos pontiagudos. Até usou um garfo e se não fosse por isso o protagonista poderia não estar aqui. Alice abaixa a cabeça e ia dizer algo quando Carter a interrompe. Ele explica que o caminho da prática não é tão suave quanto muitas pessoas pensam. Está cheio de perigos e horrores. Então pergunta se ela tem certeza de que quer seguir esse caminho pelo bem de outra pessoa. Alicia diz que não há nada mais terrível do que a perda de seu irmão. Ela cerra o punho e pede ao pai que lhe ensine magia. Carter diz que foi estúpido perguntar a ela sobre uma coisa dessas. Ele promete que ela se tornará forte. Enquanto isso, em outro lugar, assim que Alvin entra na sala, ele é saudado por alguém. Ele vira a cabeça e vê Roel sentado no sofá. Alvin fica surpreso com seu convidado. O protagonista responde que soube que ele foi promovido ao cargo de gerente da Câmara de Comércio da Teocracia. O homem responde com um sorriso que sem a ajuda de Tiro ele não teria alcançado tanto sucesso. Falando nisso, ele conta que tinha ouvido boas notícias sobre o protagonista. Ele fez um ato heróico na festa de aniversário da princesa Noelle. Alvin conta que até queria vir para parabenizá-lo. Roel responde que não queria falar sobre isso agora. Na verdade, ele veio pedir informações sobre a família Eric. Alvin fica chocado.
O protagonista, vendo sua reação, pergunta o que há de errado e se as informações são confidenciais. Alvin responde que não, porque Roel é um convidado de honra e está pronto para abrir uma exceção, mas as informações que eles têm sobre esta família é um pouco peculiar. O protagonista pergunta o que isso significa. Alvin responde que sua organização é muito segura sobre coisas como informações, mas apesar de investirem muito dinheiro em mineração de dados, eles falharam em obter informações confiáveis sobre a família Eric. Roel pergunta novamente sobre a falha. Alvin responde que depois da Batalha dos Gêmeos a família Eric foi exilada para proteger a fronteira que corria entre os três países. Este lugar era muito perigoso e o plano da família real era enfraquecê-los. O protagonista continua suas palavras dizendo que tudo acabou de forma diferente porque durante essas décadas a família Eric reentrou no top 5 famílias mais fortes. Eles até conseguiram assumir uma posição de liderança, tornando-se mais fortes do que sua família Skart. Alvin diz que isso significa que eles tinham uma enorme quantia de dinheiro. Durante todo esse tempo o Conde Brian não fez nada de notável. Ele apenas aumentou o número de praticantes e manteve um perfil baixo, apesar de tudo. Isso não se pode negar que seu poder aumentou. O protagonista diz que é realmente muito estranho que tal informação tenha escapado de seus olhos. Alvin fala que talvez seja melhor Roel tomar cuidado porque essa família pode ser muito perigosa. Um tempo depois o protagonista finalmente volta para casa. Ele abre a porta e diz que está de volta. Alguém diz bem-vindo de volta para ele. Roel vira a cabeça surpreso e vê Noelle sentada no sofá. Ele pergunta o que ela está fazendo aqui e a garota responde com um sorriso que estava apenas preocupada com seu ferimento, mas ele parece estar bastante saudável. O protagonista se senta no sofá com Noelle e ela diz que se seus servos não irão incomodá-los porque eles estão ocupados com as tarefas domésticas. Nosso garoto pergunta onde está Alicia, que não veio para lhe fazer companhia. Noelle pergunta com um sorriso se ele não está feliz por ficar sozinho com ela. Nosso garoto não sabe o que dizer. Mas depois de pensar um pouco diz que ela é a única princesa de sua teocracia e é uma honra para ele que ela tenha vindo visitá-lo. De repente Noelle pisa em seu pé. O protagonista grita que não é para ela fazer isso. A garota responde com um sorriso que gosta de fazer isso. Em seguida avisa que trouxe um presente para ele. O protagonista abre a caixa e encontra uma espada. Ele percebe que é a espada sagrada de 12 asas e pergunta por que esta relíquia sagrada está sendo dada a ele. Noelle responde que é claro que ela não pode entregá-lo diretamente. Para começar, suas qualificações e idade não atendem aos requisitos, mas ele se mostrou digno em sua festa de aniversário e portanto ganhou esta lâmina. Então Noelle estende a mão e pede Roel para lhe dar a dele. Ele estende a mão sem entender o que ela quer. A garota pega e morde o dedo dele. O protagonista grita perguntando o que ela está fazendo e Noelle aperta os dentes com força mordendo o dedo dele até ferir. Roel estremece de dor. Garota fala que é uma cerimônia necessária e corta seu próprio dedo com uma faca. O protagonista pergunta por que ela não usou a faca com ele, mas ela estende o dedo ferido e pede para ele dar o dele. Roel atende ao pedido dela dizendo que isso não parece terminar bem. Eles colocaram os dedos feridos um no outro. Nesse momento o líquido vermelho de seus dedos pinga na lâmina da espada sagrada das 12 asas. Logo uma fumaça começa a sair da lâmina. Roel cai de joelhos e a garota pergunta se ele está bem. Ele responde que se sente cansado e coloca a mão na cabeça. Enquanto isso, em algum lugar da sala uma pedra vermelha brilha intensamente em um travesseiro. Um tempo depois Noelle traz um copo d'água e pergunta se ele está se sentindo melhor. O protagonista coloca a mão na cabeça e diz que está bem. Então pergunta o que acabou de acontecer. Noelle responde que era um ritual de iniciação da lâmina. Nosso garoto bebe a água e pergunta sobre isso novamente. Ela explica que a linhagem do anjo é necessária para usar as 12 asas. Misturando seu laço sanguíneo à lâmina, o reconheceu como seu mestre. Noelle continua dizendo que seu líquido vermelho também criou uma habilidade especial e ninguém mais pode usá-la. Ela pega a lâmina em suas mãos e coloca no peito dele dizendo que é seu agora. Então pede para tentar usar a lâmina. O protagonista pega a lâmina em suas mãos enquanto pensa que é uma arma da classe divina. Noelle vê como Roel está satisfeito com a arma e pergunta se ele gostou da lâmina. Nosso garoto levanta a arma em resposta com um sorriso. Noelle pega uma pequena faca e diz que também tem que agradecer a ele pelo presente, embora não seja muito prático. Ela gosta. O protagonista diz que está feliz por ela gostar do presente. Ele acha que pode ser chamado de troca de adagas. Roel acha melhor parar por aí, caso contrário ela terá outra oferta problemática.
Nesse momento Noelle segura a faca perguntando se ele sabe o que significa trocar adagas. O protagonista pergunta se isso significa alguma coisa. A garota bate na cabeça dele e diz para perguntar a alguém o significado porque ela ainda tem coisas para fazer. Então ela está indo embora. Antes de ir embora, Noelle se vira e diz que ouviu dizer que este ano sua família ficará na capital sagrada para o ano novo, então seu avô mandou informar que quer vê-lo. O protagonista pergunta novamente sobre seu avô e abre os olhos surpreso. Um pouco mais tarde vemos Ana dobrando as roupas de cama e cantarolando uma melodia alegre. Roel pergunta à garota o que significa a troca de lâminas. Ana se vira e fica surpresa ao notar uma caixa em suas mãos. Ela diz com um sorriso que representantes de famílias militares ou cavalheirescas geralmente dão uma adaga à mulher que estão interessados. É um símbolo de reconhecimento. E se a mulher concordar, ela dá uma adaga em troca. Isso significa que o casal compartilha os mesmos sentimentos. Então Ana pergunta ao jovem cavalheiro se ela pode descobrir o que está na caixa que ele está segurando. O protagonista, virando a cabeça para o lado, responde que é um presente de Sua Alteza Cane. Ana responde que agora vai limpar a sala principal. Ela sai pensando que tem mais notícias para a senhorita Alicia porque a raposa partiu para a ofensiva. Alguns dias se passam e a véspera de Ano Novo chega. Roel está subindo as escadas quando alguém diz para ter cuidado. Ele responde com seu sorriso. A multidão ao redor está olhando para o protagonista. Alguém está dizendo que vale a pena olhar para essa criança porque ele é muito fofo. Outra pessoa fala que esse garoto é como um anjo. O protagonista continua andando pela rua entre uma multidão de pessoas, todas olhando para ele com interesse. Ele se aproxima do grande portão e mostra um convite ao guarda dizendo que está aqui para ver a Santa Eminência. Roel olha em volta pensando que tudo é tão luxuoso. Ele lembra que nunca viu a Santa Eminência do jogo e é melhor para ele estar em guarda. Nesse momento nosso garoto abre as portas e se ajoelha em frente ao trono onde Sua Eminência está sentado. Ele dá seu nome e sobrenome dizendo que é uma honra para ele conhecê-lo. Sua Eminência diz ao protagonista para se aproximar. Roel sobe os degraus pensando que é por causa da compaixão de Sua Eminência que ele não consegue se livrar do sentimento. De repente ele é perguntado se quer doces. O homem com um sorriso diz que tem um pouco que lhe foi dado como homenagem. O protagonista recusa dizendo que uma oferenda não deve ser comida tão impensadamente. Sua Eminência ri dizendo que ele está certo e não precisa estar tão nervoso porque Noelle falou muito dele. O protagonista fica chocado ao pensar que isso é mais do que compaixão. Sua Eminência tornou-se como um avô gentil. O velho revela que não o chamou para nada específico. Na verdade, ele só queria vê-lo e pergunta como está a adaga. Roel olha para a adaga em seu cinto com um sorriso e diz que é muito fácil de manusear. Provavelmente é porque a adaga havia absorvido seu líquido vermelho. Sua Eminência diz que isso não é ruim e a adaga está cheia de energia sagrada. Por isso estará totalmente pronta em alguns dias. O homem estende a mão para a adaga e diz que existe um alto grau de compatibilidade. A lâmina já gerou duas habilidades. O protagonista fica surpreso ao pensar em duas habilidades. Sua Eminência diz que sua neta e seu pequeno amigo têm alta compatibilidade. Parece que os dois estão destinados a ficar juntos. O protagonista pensa na alta compatibilidade com este anjo sádico e pensa que isso é um absurdo. O homem coloca a mão na cabeça de Roel dizendo que sabe o que aconteceu na festa de aniversário de Noelle. Ele fez um bom trabalho. Sua Eminência acrescenta que apenas alguns herdeiros de famílias nobres têm um coração tão justo nessas últimas décadas. Ele fala como a família Ascar tem um legado digno, mas com o tempo muita coisa foi esquecida. Ele espera que Roel seja capaz de recuperar a antiga glória de sua família. O homem sugere que fale sobre isso da próxima vez e o convide para ir orar com ele. O protagonista entende que não pode perder essa oportunidade de participar das vésperas com o santo. O reverendo é uma oportunidade que não pode ser perdida. Sua Eminência John Eatif é o governante da teocracia e o chefe da família Eatif. Ele foi o líder da primeira igreja que venerava a deusa, o primeiro apóstolo de Deus, e um herói que eliminou desviantes durante a Batalha Sagrada. Ele e seus vários títulos eram extremamente amados por toda a humanidade. Nesse momento a multidão se levanta e olha para John. O protagonista fica ao lado dele na varanda e agradece com um sorriso, afinal ser um convidado de honra é tipo o prêmio mais alto. Uma noite depois John e Roel ainda estão de pé com as mãos para cima, já há neve neles. O protagonista se pergunta o que fez para merecer isso. Um pouco mais tarde ele se deita cansado na cama completamente exausto. Roel diz que finalmente acabou, mas fica feliz que tem um monte de informações úteis.
Essa conversa ele não deveria deixar Noelle descobrir. Logo uma empregada vem até ele e diz ao jovem mestre que tem uma mensagem de seu pai. Roel está deitado na cama com as mãos atrás da cabeça e quando vê essa garota ele se pergunta se já a viu antes. Então ele questiona onde está Ana. A menina responde que este ano Sua Alteza Cane convidou as grandes famílias para a caçada de Ano Novo. Seu pai e Ana foram com os outros, assim como Alicia, mas eles estarão de volta amanhã à noite. O protagonista fica chocado dizendo que seu pai e Alicia o deixaram sozinho para ir se divertir. Mas tudo bem porque ele está muito cansado e vai dormir, então pede à garota para deixá-lo lá. A menos que algo importante aconteça, ela inclina a cabeça com um sorriso e diz que sim. Depois que a garota sai, o protagonista olha para o console azul. Ele pensa em como está vazio aqui e diz que se soubesse não teria voltado aqui. O sistema fala que ele defendeu seu senso de justiça com suas próprias mãos e terá 30% de desconto em todos os itens especiais do evento. O protagonista lê tudo isso pensando que este evento está ativo há algum tempo e ele não prestou muita atenção. Roel se senta na cama em seus pensamentos e dá uma olhada nas habilidades. Ele encontra uma habilidade chamada Calamidade. Ela serve para mostrar àqueles que têm intenção de eliminá-lo. Essas pessoas terão seus nomes marcados em uma luz vermelha para que Roel as perceba. Seu preço é de 4.200 moedas de ouro. O protagonista acha essa habilidade incrível e aperta em comprar. Ele rapidamente cai para trás desacordado. Nesse momento as portas de seu quarto estão se abrindo e a empregada que veio vê-lo mais cedo aparece. A garota acredita ver que Roel está dormindo e diz que é hora de voltar ao trabalho.